Pessoal, olá a todos. Já que eu estou falando um pouco sobre Trindade aqui nos vídeos anteriores, eu tenho um artigo aqui no meu blog desde 4 de junho de 2011, onde eu fiz esse artigo em cima do estudo do Torá Lagoim. Para quem quiser ver também é só teclar aqui no link, onde praticamente eu analisei todos os artigos a respeito de Trindade, desde os códex, código majoritário, códex sinaíticos, códigos vaticanos, texto crítico, texto recepto, enfim, todos os códigos mostrando as adulterações que foram feitas a respeito da Trindade, os versículos que os trinitaristas usam para dizer que a Trindade existe. Aqui tem uma imagenzinha onde eu mostro aqui quando que surgiu a Trindade, após o credo de Nicéia, etc e tal. Enfim, quase todos os versículos que me perguntam já foram analisados aqui nesse artigo. E esse aqui é só um de 3 artigos que eu tenho. Eu tenho outro sobre o próprio Jesus refuta a Trindade, e tem um outro aqui nesse blog que eu não me lembro o nome agora, mas deve estar linkado embaixo, onde fala que, onde eu explico nesse artigo um pouco a história da origem da Trindade, que foi uma disputa entre 2 bispos lá no quarto século, o bispo de Ário e o bispo de Atanásio. Aí Constantino jogou a causa e Constantino decidiu criar o dogma da Trindade, ou seja, ele definiu que Jesus era o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Mas a verdade é que a Bíblia não fala de Trindade, a Bíblia não tem a palavra Trindade. Deus nunca prometeu um outro Deus ou uma segunda pessoa de si mesmo, até porque, como eu costumo dizer, no Velho Testamento já tinha o Espírito Santo em várias passagens, e ninguém chamou o Espírito Santo de segunda pessoa de Trindade. Eu não entendo nem por que 3, entendeu? Se ainda falassem que era uma dualidade, ainda seria aceitável. Olha, Deus é Deus e Jesus é Deus, tudo bem. Agora, por que 3? Para ficar só semelhantes aos deuses pagãos, às culturas pagãs? Isso não tem lógica. Mas a verdade é essa: a Trindade ou Triunidade, ela se baseia em textos adulterados do texto recepto, hermenêutica de traduções tendenciosas, versículos inexistentes no manuscrito e falta de coerência e uma série de outras coisas. Então eu vou analisar aqui alguns dos versículos da Bíblia, principalmente os que os trinitaristas afirmam, né, dizer que existe uma trindade, e os que a Bíblia afirma que não existe uma trindade. Por exemplo, será que os autores do Novo Testamento, os apóstolos, os evangelistas, etc., eles tinham em mente essa concepção de trindade que as igrejas têm hoje em dia? Por exemplo, aqui em João, olha o que Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, ou seja, só um Deus, e aqui tem uma, uma junçãozinha, né, do i, o artigo, né, a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando ele fala que a vida eterna é o que? É crer que Jesus Cristo é o próprio Deus? Não, ele fala que a vida eterna é crer em um único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se Jesus Cristo foi enviado por um outro Deus, é porque ele não é o Deus. A não ser que aqui ele tenha se equivocado aqui, entendeu? Mas o que é muito improvável. Aqui Paulo em Timóteo diz: porque há um só Deus, um único, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, se Jesus Cristo é o mediador aqui, segundo Paulo, entre Deus e os homens, ele faz uma intermediação. Quando você ora a Jesus, Jesus intermedia e leva suas preces ao Pai. É porque ele não é o Pai, é óbvio. É porque ele é um mediador entre Deus e os homens. Não tem como ele ser a mesma pessoa e ser o mediador ao mesmo tempo. Se ele fosse o próprio Deus, não precisaria de intermediação. Aqui, ó: todavia para nós há um só Deus, só um Deus, o Pai. Então aqui Paulo em Coríntios ele fala: só tem um Deus, o Pai. Paulo falou que esse um só Deus é o Filho? Não. Ele falou que esse Deus se manifestou no Filho? Não. Ele disse: para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ok, Paulo diz que Jesus é o Senhor e só um Deus, que é o Pai. Então, só aí vocês veem que a Bíblia, quando você define esse conceito de trindade, você vai gerar N contradições com N versículos bíblicos. Aqui em Gálatas, outra epístola: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Paulo falou que Deus é trino, ou uma manifestação trina. Não, Deus é um. E aqui em Romanos, um versículo interessante, né, que Paulo fala: é mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que Deus não tem aparência humana. Deus não, a imagem de Deus não é humana. Então Deus é invisível, indizível, etc. Deus é incorruptível. Então, só aí já quebra muito desse dogma da Trindade, porque Deus não tem forma de homem, ok? Alguém confessou alguma trindade ou triunidade na Escritura? Pedro, lá que eu falei no vídeo anterior, quando Pedro se confessa, né, a confissão de Pedro, ele chega para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E a Jesus parabeniza Pedro, né? Bem-aventurados és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Ué, se existisse uma trindade, então por que Pedro não falou? Tu és a segunda pessoa da trindade, tu és uma manifestação de Deus, tu és o próprio Deus. Não, Pedro falou que ele era o Cristo, o Messias, a concepção messiânica. O filho de quem? O filho do Deus vivo. Ué, então é estranho, né? Que o Espírito Santo revelou uma coisa para os apóstolos aqui há 2000 anos atrás e depois revelou outra coisa, né, para as pessoas das igrejas. Jesus disse, Tiago disse aqui na sua epístola: tu crês que há um só Deus? Fazem bem. Também os demônios creem e estremecem. Aqui em Mateus 19:17. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Jesus disse que ele era Deus aqui? Não, ele disse que nem ele é bom. Ele falou só Deus é bom e é um só Deus. Então a Bíblia é um livro monoteísta, gostem as pessoas ou não. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Aqui algumas Bíblias traduzem diferente, é o único Senhor, etc e tal, mas aí são corrupções da Escritura, ok? Porque na verdade aqui o que Jesus está dizendo, esse ouve Israel, é o Shema. Shema é uma profissão de fé do judaísmo desde antes de Cristo, e aqui Cristo cita, e até hoje os judeus recitam constantemente, principalmente no Shabá. Eles dizem Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, ou seja, o Senhor nosso Deus é um. E antes que venham dizer que Ehad é uma unidade composta, ou trina, não sei o que, Ehad significa literalmente um. Não é três pessoas, não é um Deus trino. Ah, mas Elohim que aparece lá no Antigo Testamento, Ronaldo, Elohim é plural. Realmente, Elohim é plural e significa literalmente deuses. Mas Elohim é um plural majestático de Deus. Quando Deus fala lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos no plural. É porque diz a tradição judaica que Deus formou tudo com a sua corte junto, acompanhando ele. Os anjos, os arcanjos, os seres que vivem lá no céu com Deus. Mas isso não quer dizer que foram deuses que criaram os céus e a terra. Tanto que você pode ver que no texto diz assim, ó, formou deuses, né, os céus e a terra. Vou colocar aqui uma tradução bem literal. Então, apesar dessa palavrinha aqui, deuses, ó, tá no plural, Elohim, no caso, aqui o formou está no singular. Quer dizer que esse plural não foi o plural que formou os céus e a terra. Foi Deus que formou. Mas conforme ele está no plural aqui, é porque ele não estava sozinho, estava com sua corte celeste. Ah, Ronaldo, eu não posso usar esse Elohim então para dizer que tem uma trindade lá no céu, que Elohim é plural. Eu posso dizer que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que Elohim não limita um número. Elohim é plural. Qualquer número acima de 2 já é plural. Então, da mesma forma que usa essa palavrinha para dizer que era um plural, eu posso dizer então que tem um panteão de deuses lá no céu, que nem o hinduísmo fala. Porque Elohim pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1000, pode ser 100.000. Enfim, ele não limita um número. Então se eu for usar esse versículo para dizer que são 3, eu também posso usar esse mesmo versículo para dizer que são 1000. Ok? Agora, vamos ver aqui os autores do Novo Testamento. Eles definiram Jesus como Deus ou Filho de Deus. Olha aqui na introdução de todas as suas epístolas aí, da sua Bíblia. O que os autores disseram? Ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eles entendiam que Deus era Deus e Pai de Jesus. Não é isso que eles escreveram em suas epístolas? Deus ressuscitou Deus, porque dentro aqui também dos autores do Novo Testamento, ó, Deus ressuscitou Jesus. Ué, então se Jesus é o próprio Deus em pessoa, uma pessoa da Trindade, ele foi ressuscitado por ele mesmo? Então não teria lógica, né? Ele orava para ele mesmo. Quando ele estava lá na cruz, que ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Aquilo foi o quê? Foi uma guerra da Trindade? Ele foi abandonado por ele mesmo? Então não teria lógica. Ah, Ronaldo, mas Jesus é o Alfa e o Ômega, está aqui no Apocalipse, olha, o Alfa e o Ômega. O Apocalipse só tem um versículo que fala o Alfa e o Ômega e é se referindo a Deus. O outro versículo é um acréscimo da Escritura, não faz parte da Escritura original do livro do Apocalipse. Ah, Ronaldo, mas o Apocalipse fala que quem acrescentar coisa no livro do Apocalipse vai ser acrescentado as pragas do livro. Quem retirar, Deus vai retirar os seus anos de vida. Ok, esse versículo que você está citando, que está lá em Apocalipse, ele também não existe no original. Esse versículo já foi colocado lá justamente para evitar isso daqui, ó. Que os escribas no primeiro século, era muito comum os escribas adulterarem os textos sagrados de acordo com o entendimento deles, ou por erro, ou por crença, enfim, por N motivos eles adulteravam. Então até que chegou um ponto lá que um dos pais da igreja colocou esse versículo aí, que na verdade ele é tomado de Deuteronômio, justamente para evitar essa prática dos escribas, de ficarem colocando e tirando coisas nos textos sagrados.
Então, esse versículo aqui que fala, ó, ele é o primeiro e o último que foi morto e reviveu, isso aqui é meramente uma cópia do versículo 1,17, que algum copista colocou para dar a entender que Jesus era o primeiro e o último, assim como Deus, que era o Alfa e o Ômega. Nada mais que isso. Ah, Ronaldo, mas Jesus tem um nome que só ele conhece lá em Apocalipse. Então, se tem um nome que só ele conhece, então é porque ele é Deus, porque Deus é onisciente. Pois é, mas só que no mesmo livro do Apocalipse fala que aquelas pessoas que venceriam, que passariam pela tribulação, elas também receberiam um nome que só elas conheceriam. Ué, então essas pessoas que passaram pela tribulação, elas também são deuses? Inclusive esse argumento aqui muitos dos judeus messiânicos usam, né? Que não tem lógica nenhuma, eles ignoram o outro versículo aqui de Apocalipse 2:17. Ah, mas aqui está escrito em 1 João 5:20 que Jesus é o verdadeiro Deus. Vamos ver o texto grego, ou como foi escrito em grego, sem separar o versículo. Quem é o sujeito aqui da frase? Deus. Então, quando João está falando aqui na frase, o sujeito que ele está falando é Deus. E ele fala que Deus enviou o verdadeiro, né, que era o seu filho, Jesus Cristo. Aí depois ele fala, este é o verdadeiro Deus. Mas o este que ele está se referindo aqui no texto é o sujeito da frase, Deus. Ok? Continuando aqui. Perdão, eu tenho que ler aqui sem querer. Ah, mas Deus chama Jesus de Deus lá em Hebreus, Ronaldo. Está em Hebreus 1. Mas do Filho diz, ó Deus. Eu já mostrei isso aqui em outros versículos. A palavrinha provavelmente deve ser Elohim, mas o texto é em grego. Mas outros personagens da Bíblia também foram chamados de Deus. Quando a gente traduz, como por exemplo Moisés, em duas passagens diferentes. Ou até na passagem lá de 1 Samuel, né, da feiticeira e o rei Saul, que ela fala, eu vejo um Deus que sobe da terra. Então ser chamado de Deus prova que Jesus é o próprio Deus. Então eu posso dizer que Moisés também era o próprio Deus. Aqui Elohim eu já falei. Deixa eu ver agora aqui. Semelhante a Deus. Um último versículo só para o vídeo não ficar comprido. Aqui em Filipenses, Paulo fala que Jesus, que sendo semelhante a Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Um detalhe, o mesmo Paulo que falou lá em Romanos que corromper a glória de Deus de corruptível à semelhança dos homens. Então, só que você vê que esse semelhante que ele quer dizer não é semelhante como se ele fosse o próprio Deus, senão já seria uma outra contradição. Mas enfim, aí as pessoas entendem aqui que quando Paulo diz que Jesus é semelhante a Deus, que ele era o próprio Deus em pessoa. Mas é engraçado que mesmo do versículo, né, que ele fala aqui, que ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Quer dizer, ele não quis ser o próprio Deus, nem ele não quis usurpar o lugar de Deus. Aí eu pergunto, como é que Deus não quer tomar o lugar de Deus, ou Deus usurpar o lugar de Deus? Isso é completamente confuso, não tem a menor lógica. É porque ser semelhante aqui que Paulo está falando é que Jesus tinha uma natureza divina, ou tudo que ele fazia era pela obra de Deus, ou pela vontade de Deus. É nesse sentido que Paulo quer dizer semelhante. Até porque se eu for pegar aqui esse semelhante de Filipenses para dizer que Jesus era Deus, então todo mundo é Deus, porque Deus fez os homens à sua semelhança. A Bíblia toda fala isso, que Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. Então se eu for pegar aqui o semelhante para dizer que Jesus era o próprio Deus encarnado, então todo mundo seria literalmente Deus, ok? Então quando a gente vê a Escritura, por exemplo, principalmente o Velho Testamento, a gente vê que Deus prometeu um Messias. Esse Messias seria um servo, um pastor, um rei, vários adjetivos. Deus nunca prometeu um outro Deus. Até porque a Bíblia toda no Velho Testamento ela é monoteísta. A Bíblia fala que só haveria um Deus. É o primeiro e principal mandamento. Até o Jesus falou, o principal mandamento é o Senhor vosso Deus é um. Então Deus nunca prometeu um outro Deus, entendeu? Acontece que depois, quando veio a igreja, com os escritos judaicos passaram a serem pelos gentios, etc e tal, aí os gentios começaram a interpretar a Bíblia traduzida, né, do hebraico para o grego, e foram ter essa concepção de que Jesus era Deus, como por exemplo o termo Elohim em hebraico é traduzido no grego para Theos, só que Theos é Deus em grego. Então eles falaram, tá vendo, Jesus é Deus. Outros probleminhas que houveram também é com relação à idolatria, porque a Bíblia fala que você só pode adorar um Deus. Então se Jesus, né, era apenas o filho ou o Messias, e ele começou a ser idolatrado pela igreja gentílica, então eles acharam que eles iam incorrer em pecado. Então como é que a gente vai resolver isso? Então Jesus é o próprio Deus, pronto. Foi assim que eles resolveram durante os concílios lá no quarto século, essa questão de que Jesus seria o próprio Deus. Eles só não explicam como que Jesus orava para Deus, como que Jesus foi ressuscitado por Deus, como que Jesus não era onisciente que nem Deus, como por exemplo, ele fala daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, mas somente o Pai. Então é claro que isso não são atributos de um Deus, né? São atributos de alguém que está servindo a um Deus, um servo, o Messias, e não o próprio Deus, entendeu? Então essa confusão toda acabou gerando essa questão de trindade. A Bíblia não fala de trindade, você não vê um batismo na Bíblia de trindade.
Aí, para poder corrigir isso e para evitar esse tipo de discussão, que nem essa do vídeo que eu estou fazendo aqui agora, os versículos começaram a ser adulterados, começaram a serem corrigidos, etc. e tal. Se você pegar, por exemplo, um texto do segundo século e um texto do quarto século, você já vê uma correção, você já vê uma diferença. Você já vê uma palavrinha ou outra que muda. Como, por exemplo, quando Paulo fala assim, que Deus resgatou a igreja que ele comprou com o sangue de seu filho. Já no quarto século, o mesmo versículo está escrito assim: porque Deus resgatou a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Isso tudo são correções da igreja, dos copistas e do pai da igreja. Mas para não estender muito esse vídeo, quem quiser ver, veja aqui o meu artigo, eu vou deixar linkado aqui, como eu deixei nos últimos dois vídeos, na descrição do vídeo. Jesus e Deus são a mesma pessoa? E em paralelo a esse artigo, embaixo vocês vão ver lá relacionado outros artigos também referentes à Trindade. E aí vocês vão analisar, tirar suas próprias conclusões, mas a grande questão é essa: será que Deus prometeu mesmo que ia mandar um outro Deus? Será que Jesus é o próprio Deus encarnado? Então, esse Deus que foi encarnado, ele foi julgado e morto pelas suas próprias criaturas? Então, pensem bem, será que isso realmente é um conceito bíblico? Ou será que isso é uma heresia pós-quarto século? Ok? Então fica aí para reflexão. Paz a todos.